Olá, eu sou a Cíntia Cruz, esse é o Bruno De Mauro, esse é o Corajosamente e hoje a gente vai fazer um ode, um viva aos reclaminhas. Então a gente não tá aqui pra falar mal de quem reclama, a gente tá aqui pra falar bem, a gente tá aqui pra reclamar junto, a gente tá aqui pra dar as mãos na reclamação e ver o que a gente pode tirar de bom disso. É isso, sejam bem-vindos. E você ouvinte que as pessoas reclamam, as pessoas reclamam que você é uma pessoa que reclama. Esse episódio é para libertar sua alma, para dar aprovação. Não tem nada disso, isso você está fazendo errado. Não, tem que reclamar mesmo. A vida é mais gostosa quando a gente reclama, quando a gente põe para fora. Reclama sem culpa. Talvez tenha um pouco de culpa, mas pouquinho, porque o objetivo desse episódio é reforçar que reclamar é bom demais e viva as reclamações. Vamos trazer consciência pra reclamação, é isso que eu quero aqui, entendeu? Porque tem um jeito de reclamar que eu acho que faz mal e tem o jeito de reclamar que faz bem. Então, vamos aprender a reclamar direito, vamos aprender a reclamar certinho e vamos começar sabendo do que. Demauro, do que você mais reclama na vida, meu filho? Ultimamente, o que eu mais reclamo é o sentido do capitalismo. Capitalismo é o que eu reclamo. No fim, você sempre reclama, tudo volta no capitalismo, né? Volta. Volta porque a exploração que a gente reclama é por causa disso. Volta por causa dos horários. Volta porque tem pouca férias. Volta porque ganha pouco. Volta porque não consegue comprar as coisas. Porque o relacionamento não é isso. É Se na ganha base de aumento, as tudo. coisas aumentam também, aí não adianta Exato. nada, né? Exato. Esses dias, uma amiga super querida tava falando que ela chegou à conclusão na terapia dela que tudo que ela tem de problema se resolveria com mais dinheiro. Aí uma outra amiga falou, mas tudo mesmo? Ela, tudo. Tudo que eu reclamo, tudo que eu sofro tem a ver com ganhar mais ou ganhar menos, entendeu? Tipo, se eu ganhasse um pouco mais, não é nem muito, talvez essas coisas já estariam resolvidas. Inclusive, queria reclamar de quem diz que dinheiro não traz felicidade. Ah, Queria reclamar, porque pode na simplificação, mas o que facilita a sua vida e simplifica a sua vida tanto que a felicidade está logo à esquina. A felicidade depois. Porque assim, quando você não tem dinheiro nenhum, a felicidade. Você tem que ficar se preocupar com tanta coisa que a felicidade não é tão simples. Se a gente tem muito dinheiro, a gente só tem que buscar a felicidade. E aí, com tempo livre, quem não consegue? Com tempo livre para ir se cuidar, quem não consegue buscar felicidade? Consegue. Então essa é a minha primeira reclamação aqui, que é de quem a gente fala que dinheiro não traz felicidade. olha, eu reclamo de muitas coisas. Eu reclamo muito de muitas coisas. Então, assim, sim, do capitalismo, machismo, reclamo bastante. Mas eu também reclamo, tipo, se você me convida pra fazer trilha, eu vou reclamar muito. Vou reclamar, eu tenho um repertório de reclamação pra gente que se enfia em floresta, mato, que tem cobras venenosas, que tem aranhas perigosíssimas, e acha que isso é diversão, entendeu? Então, assim, um amigo que me convida pra correr risco de vida, isso daí já, sabe? Isso aí já é pano pra manga pra eu reclamar assim durante 7 anos, entendeu? Ai, Chapada dos Veadeiros. Meu Deus do céu. Ah, porque a cachoeira de não sei. Não convidem, tá? Então, Agora, pode continue. Eu achei falar. que você tinha terminado. Continue. Não, não, não. Aquelas não, já reclamei o Já suficiente. reclamou o suficiente. Vou te reforçar na reclamação que é Cynthia Cruz, assim como a maioria dos seres humanos, reclama da atividade física. Por que fazer É, atividades físicas? Na maioria é uma bosta. É cansativo, é repetitivo. Tem muitos momentos maravilhosos. Reclamamos, fazemos, sabendo que é melhor pra gente, mas fazemos com reclamação, que é isso que importa. Tem uma figurinha no WhatsApp que eu tenho que é: eu vou, mas eu vou reclamar o caminho todo. nossa, isso é muito meu estilo. Eu Isso é vou te muito. mandar essa assim. Porque eu penso assim, ó, a gente podia estar na minha casa, tomando um vinho, batendo papo, dando risada, comendo alguma comida boa. E aí eu vou passar 7 horas caminhando com sol na cabeça, com bicho peçonhento. Não, né, gente? Não tem necessidade, né? Agora, o que eu não gosto que reclamem pra mim, que eu odeio, que eu acho que também é um tópico. Eu odeio gente que reclama do Brasil. Gente, sabe aquela coisa? É que não é que reclama do Brasil, é um jeito de reclamar. Sabe? É aquela coisa assim. Ai, fui fazer tal coisa. Aí a burocracia. Nossa, olha, o Brasil, gente, o Brasil, ele realmente ele é vergonha. Olha, é vergonhoso.
E não sei, ai, nossa, gente, eu quero morrer, eu quero morrer. Porque logo na sequência, o que que vem nessa frase, Bruno? Quando a pessoa fala assim, ah, porque o Brasil, isso aqui no Brasil. O que que a pessoa fala na sequência normalmente? Normalmente é preconceito Não, e. não, o que que ela fala na Ah, frase? o Que que ela ela vai fala, né? falar o quê da sequência? Ela fala, Não. nos Estados Ah, Unidos? entendi. Ou ela vai falar, porque na Europa. Ai, olha, deu até ânsia. Cadê minha Ci- água? Me Cíntia Cruz, hidratar. tenho que dizer que quando eu fui embora do Brasil a primeira vez, Você virou essa pessoa, né? eu virei essa pessoa. Porque eu estava na Europa, então eu podia. Não, não podia. Mas eu virei essa pessoa, Cíntia Cruz. Eu lembro de reclamar. Lembro de reclamar do meu país, do nosso país. E hoje, depois de tanto tempo fora, já entendo há muito tempo, né? O quão errado eu estava e o quão maravilhoso é o Brasil e o quão maravilhoso é o povo brasileiro. Então, Brasil, perdão pelo vacilo. Sei que Fui fui moleque. garoto, fui moleque, fui ingênuo, então me perdoe, Brasil, por ter duvidado de você. Mas hoje faço completamente o oposto. Que inclusive ontem estava reclamando da Europa para o europeu, que estava com uma cara de bunda, onde eu falava que o Brasil era muito melhor e ainda provava para ele. Então estou fazendo a minha parte para correr atrás da reclamação que fiz, Cintia Cruz. Então É, é. fui essa pessoa, me perdoe, Cintia. Me E perdoe. assim, eu quero deixar claro que, gente, é óbvio que o Brasil tem defeitos, tem questões, mas é que tem um tom nesse tipo de reclamação que eu acho que me incomoda, sabe? É, esse menosprezo, essa coisa, assim. Eu acho que quando a gente entende o mínimo de história, você consegue entender, sei lá, por exemplo, por que que a cultura do Japão para certas coisas é tão bacana, né? Por que que certas coisas acontecem no Brasil do jeito que acontece? Você entende de onde vem, entende por que que funciona assim, desse jeito aqui, do outro é diferente. Olha a história, né? Ah, na Europa é melhor. Claro, meu amor. São séculos e séculos explorando outros países, outras é, pessoas e tal, enfim, né? Tipo, uma estabilidade econômica conquistada a que preço, né? Vamos ter um pouquinho aí de consciência, enfim. Não quero entrar nesse assunto, a minha questão falou, já veio, porque Brasil, né, já perdeu o ponto comigo. Agora, o que eu gosto de reclamar? Eu adoro reclamar quando as pessoas não fazem as coisas do jeito que eu teria feito. Eu amo. Sem elas saberem que tinha que fazer do jeito que você queria que fizesse. Não, não, às vezes elas sabem, às vezes elas não sabem, às vezes eu reclamo pra elas mesmo, às vezes eu reclamo pra terceiros, né? Mas aí eu adoro, é aí que eu conquisto o quê? Minhas grandes amizades da vida. Porque quando eu tô reclamando disso e a pessoa fala, nossa, concordo plenamente, por exemplo, o lance de lavar a louça, que já foi falado muitas vezes nesse podcast, que existe o jeito certo de lavar a louça, que existe ali o passo a passo da louça bem lavada. E aí, quando alguém não faz assim, eu reclamo e eu acho parceiros que concordam, que falam, é óbvio, como que a pessoa não me lava o copo primeiro? Isso que é isso, um psicopata lavando louça. Aí eu falei, aqui, ó, já faço um coraçãozão, que, ó, me apaixono, viro amigo. Porque reclamar das mesmas coisas faz a gente o quê? Se tornar amigo das pessoas, se aproximar das pessoas, é ou não é? E faz a gente reclamar de uma forma melhor, né? Mas, Cintia Nossa. Cruz, eu queria dizer uma coisa que já faz quase 10 minutos que a gente tá reclamando aqui. Um ouvinte que chegou aqui pela primeira vez vai pensar, quem são esses dois? Reclamam muito, caramba, que estão aqui. Cintia Cruz, esse podcast de psicologia é gostoso. Vamos falar também. Vamos continuar reclamando, por favor, mas vamos quebrar eles um pouquinho mais a reclamação com um pouco de quê? De conhecimento. Porque esse podcast também é conhecimento. Ai, não Tem quero. gente, tem gente, Cintia Cruz, no passado que falou que esse podcast não tinha conhecimento, Cintia Cruz. Era raso. Reclamaram do nosso podcast. E desde essa reclamação, para que serve a reclamação também? Reclamação é energia motivadora. Uhum. Reclamação é energia motivadora. Porque recebemos essa reclamação e com a força do ódio que nos foi dado nessa reclamação, como se o nosso podcast já não trouxesse conhecimento técnico de forma velada e mascarada num bate-papo gostoso, ah, a motivação do ódio trouxe que a gente traga também conhecimentos mais claros e que a gente diga, porque talvez essa pessoa que tenha reclamado, não, a gente precisa dizer para ela, agora vai ser um conhecimento técnico, talvez ela não tenha entendido antes. Talvez ainda tenha um pouco de rancor dentro de mim e é isso. Enfim, Cintia Cruz. Vamos lá. Reclamações.
O que que faz mal da reclamação, né? A gente, quando a gente pensa nos nossos estados emocionais, a gente sabe que o nosso corpo, ele tá sempre tentando regular os nossos estados emocionais para eles estarem ali numa linha de equilíbrio que chama homeostase, né? Toda vez que você tá muito bravo, que você tá muito irritado, muito chateado, o seu corpo, né, ele tá tentando trazer você para a linha de equilíbrio de volta. Então ele tá tentando te regular ali. Quando a gente reclama, reclama com raiva, com rancor, vai pra esse lugar. Não, porque aqui eu tô reclamando, mas eu tô, né? A gente tá reclamando, tá brincando, não é um negócio que eu tô afetada realmente pelo que eu tô falando, né? Mas quando a gente entra naquela reclamação do tipo, algo, você se frustrou com alguma coisa, você tá com raiva, né? Você tá sustentando o estado emocional. Ou seja, você tá indo contra o movimento do seu corpo de tentar equilibrar os seus estados emocionais. E quando a gente está reclamando nesse lugar de raiva, existe uma produção de certas substâncias no seu corpo, certos hormônios, neurotransmissores e tal, incluindo o cortisol. Então, que é o hormônio, que é a substância ligada ao estresse. Então, se eu reclamo nesse lugar que não é de, a gente tá zoando, rindo e se divertindo e tal, mas eu reclamo com raiva, com rancor e tal, eu tô produzindo mais cortisol e eu tô sustentando um estado emocional por mais tempo sem necessidade. Então, por exemplo, se eu, sei lá, tô entrando aqui no prédio, acontece alguma coisa lá na portaria, sei lá, eu vejo uma mulher destratando uma das meninas que trabalha aqui no condomínio. E aquilo me irrita e eu fico brava e tal. E aí eu chego aqui no apartamento e conto pro Lu, falo, meu, você não vai acreditar, aquela mulher é uma super escrota. E aí eu vou, sabe, a raiva continua ali. É um absurdo, porque esse povo acha que pode. A situação em si durou 4 minutos. Só que o fato de eu ficar reclamando e falando e mastigando e ruminando isso leva pra 20, 30 minutos uma coisa que era pro meu corpo ter aguentado por 5 virou 30. Então, esse é o lado ruim da reclamação. Assim, quando a gente está reclamando nesse nível de influência emocional, entendeu? E, e aí, já que a gente está falando que é bom reclamar, né? Porque a proposta é bom reclamar. Em que lugar que está essa reclamação? Assim, o quão tem ou não tem emoção relacionada, sobre o que você está reclamando, é, e se essa reclamação tá te levando para esse lugar de rancor, de raiva e mágoa que se prolonga, entendeu? Não sei se É, dá para entender a diferença, né? Uma coisa é eu vejo, sei lá, a minha vizinha, alguma vizinha aqui fala alguma abobrinha, não sei o quê, e eu penso, ai, gente, essas peruas realmente viaja. Não me afetou a emoção, tá tudo bem, não é uma coisa que. Agora, eu chego em casa e, ai, que absurdo, essa mulher. É em outro lugar, entende? sim. Entra essa parte é muito do. Por exemplo, quando eu penso no reclamar por esse lado do negativo, né? De pensar assim como algo que nos faz mal, que é algo aconteceu, algo nos frustrou, precisamos pegar essa emoção que nos frustrou e colocar pra fora. Só que colocando essa emoção pra fora, como você disse, ela pode gerar mais emoção e até mais do que gerou naquele momento, quando você está contando pra alguém, e gerar por um período muito mais prolongado, como você disse ali, né? E isso faz essa parte má. Eu acho que isso é muito difícil como a gente se regula nessa parte, né? De entender quando a gente está reclamando, que a gente está vendo que a gente está com uma emoção forte, ou quando a gente está reclamando só pelo reclamar, né? Porque é um tênue ali. E a gente está com a emoção virada, com a emoção à flor da pele, ou seja lá o que estiver acontecendo. No trânsito, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais fácil do quanto que é esse nível de baixo, de ter nenhuma reclamação. Ao reclamar, alguém te fechou. O seu nível de reclamação já vai no talo, já vai a 200%, e já tem aquela reclamação ali. Já até falamos no episódio, né, sobre essa parte do como o trânsito afeta a nossa regulação emocional e tudo mais, e como isso é muito mais poderoso. E eu sinto que uma coisa que acontece também, e eu me coloco como uma pessoa que viveu isso por um período, que a gente acostuma a reclamar nesse local que a gente fica com essa energia afetada. E não é reclamar pelo reclamar, porque como o exemplo que você deu aqui, a gente começou reclamando na brincadeira, que são coisas que a gente não gosta ou que estressa a gente, mas não é numa parte negativa, já é numa parte onde é superficial da brincadeira.
Mas eu lembro de estar nessa parte do reclamar e ser acostumado a estar com essa energia, não vou dizer violenta, mas essa energia tensa, Reativa. É reativa e tensa, tensa, que o tensa. reclamar me trazia. E era uma parte de uma própria de um próprio sentimento que eu tinha como pessoa. Aí não posso dizer que era por causa da reclamação que gerava aquilo em mim, ou eu que gerava mais a reclamação. Mas um sustentava o outro. E aí eles andavam de mão dada, que era o Bruno tenso, mais a reclamação que causava tensão. E eu ficava ali feliz e estressado. Feliz não tava, né? Que só tava estressado. E só tinha esse estresse, e só reclamava, e tinha essa parte pelo lado negativo. Pela reclamação do lado negativo, né? Que trazia essa energia do estresse e do constante, do estresse constante, de onde pequenas coisas te irritam, por exemplo, e você fica nesse sentimento de estar à flor da pele, como tem a música maravilhosa, e fica com esse sentimento mais ali, que é justamente nessa reclamação à flor da pele que acontece. Quando a gente tá nesse estado, isso contamina, vai contaminando as pessoas ao redor, assim. Porque vai criando um clima de tensão, né? Isso me vem à cabeça, assim, muito ambiente de trabalho, né? Quando você tem uma pessoa nesse estado que fica nessa reclamação ruminante, assim, como isso vai contaminando e vai criando uma vibe ruim e tal. Só que, por outro lado, a reclamação, ela é a febre, né? Porque, assim, quando você tem uma inflamação, alguma coisa no seu corpo e tal, a febre é o, o, o sintoma, né? O que faz a gente falar, opa, tem alguma coisa, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa a mais aí, né? Tanto que quando você tá com febre, a questão não é, você tem que abaixar a sua febre, né? Assim, tem que cuidar do que tá gerando essa febre, né? Quer dizer que seu corpo tá trabalhando ali a mais do que ele deveria e você tá superaquecendo, digamos assim, né? Eu acho que a reclamação, ela é a febre. Então, tem alguma coisa a mais ali que precisa ser olhada. É igual eu tô aqui reclamando da trilha, você falou, é porque a Cintia não gosta de atividade física. Tipo, né, assim, não é a trilha em si, né? Ou ela não gosta, sei lá, eu tenho uma deficiência visual, pra mim coisas ao ar livre são mais complicadas, né? Me deixam mais estressadas, eu fico mais tensa, e tal, enfim. Então tem outras coisas ali. E eu acho que se a gente tá numa recorrência de reclamação, a gente precisa olhar pra essas coisas também. Então, por exemplo, nunca aconteceu, mas sei lá, se eu com meu grupo de amigos já faz um mês que eu tô reclamando é porque a gente faz trilha, porque a gente não sei o quê, porque a gente não sei o que lá, porque toda vez a gente sai no sol e tem uma necessidade minha que não tá sendo atendida e que parece que eu tô pedindo pra olharem pra isso, né? Tipo, olha, tá pesado pra mim, tá difícil pra mim, né? Então, eu acho que quando a gente começa a reclamar com recorrência, a gente tem que entender que a reclamação é a febre. O que que tá inflamando? O que que é mais profundo, né? Então, sei lá, se eu tô sempre reclamando dos meus vizinhos, será que eu moro num lugar que eu realmente deveria morar, né? Assim, ou será que eu não me sinto integrada com esses vizinhos? É, por que que isso está acontecendo? Enfim, eu acho que ficou claro, né, o que eu tô querendo dizer. Sim. E até eu penso nisso também pela parte do lado positivo da reclamação, voltando novamente nesse ponto, né? Porque, por exemplo, a gente tem um exemplo de, por exemplo, ambiente de trabalho, aonde o seu colega de trabalho, vocês vão reclamar de um chefe tóxico. Vocês têm um chefe tóxico, quem nunca? Quem não está vivendo isso nesse momento? E aí, essa reclamação de uma pessoa, os colegas, né, que tem essa pessoa acima que é o tóxico, você reclamando com o seu colega de trabalho, o colega de trabalho reclamando com você, é uma parte de colocar para fora a atenção do que está acontecendo ali, porque o chefe é tóxico, sabemos, temos essa clareza. O que precisa ser feito? Vai você pedir demissão? Não vai, porque precisa pagar as contas. Não é uma coisa tão simples. Então, apesar de ter uma coisa tão simples de identificar o problema, né? Porém, o que acontece quando a gente reclama com alguém, a pessoa reclama de volta, ou a pessoa está vivendo na merda junto com a gente, que seria no caso desse chefe tóxico? A Gera gente vira conexão. amigo. Vira conexão. E o lado positivo de reclamação é, você reclama, a outra pessoa se identifica com essa reclamação e fala, vamos dar a mão aqui pra gente reclamar o dobro agora, de uma forma de amigo.
E aí essa reclamação gera conexão, gera pertencimento. Então você começa com uma parte que é expressando, colocando para fora, né? Que você tem uma emoção ali, uma frustração, um medo, uma raiva, seja o que for a emoção. Você reclama, identifica alguém que passa pela mesma coisa, reclama também, não tem vergonha, não fica com essa coisa, ai, não reclamo da vida. Tem que reclamar sim. Você fica falando que não reclama, você precisa reclamar, que reclamar é importante. Reclamar causa conexão. Você que talvez não reclame, talvez até sinta que não tenha Ah, muito amigo, porque tá precisando reclamar mais. Reclamar é eu bom. acho. É, Eu tenho uma amigona, não posso dar muitos detalhes aqui, porque, enfim, né? pra não Mas assim, identificar. muito amigo, muito. E o que juntou a gente foi reclamar da mesma pessoa. A gente saía, eu, meu namorado, namorado dela, a gente só falava da pessoa, porque a pessoa azucrinou tanto a nossa vida, assim, infernizou tanto a nossa rotina, que não teve como. A gente, olha, mais de, sei lá, 15 anos de amizade, entendeu? Por quê? Começamos com o mesmo alvo. Fomos vítimas da mesma pessoa. Isso fez o quê? Ó, juntou a gente, né? É isso. Eu e Marilinha, Flávia Marília, minha amiga psicóloga, a gente reclamava da psicanálise. A gente falava mal na faculdade, a gente, sabe? E aí é que estamos aqui, ó, juntas até hoje também. E essa parte de pertencimento, essa parte de reclamação e tudo mais, eu acho que ela é muito importante identificar porque é isso, né? Tipo, não é sobre só a reclamação em si, mas é também quando a gente reclama e quando a gente põe pra fora um sentimento, o que a gente tá sentindo, a gente tá sendo sincero, a gente tá sendo honesto. Por exemplo, hoje é mais comum as pessoas falarem que têm medo, que choram, que sofrem ansiedade. Isso vem de um local de conexão de profunda, aonde você diz algo que pode não ser visto tão positivo pela sociedade, e a outra pessoa te vê colocando aquele sentimento para fora e te sente como uma pessoa sincera. Isso gera uma conexão profunda, né? Então a reclamação também gera uma conexão profunda, porque é justamente isso, você está colocando sentimentos para fora. E quando a gente coloca sentimentos para fora e outras pessoas que sabem colocar sentimento para fora estão ali por perto, esses sentimentos se entrelaçam ali e as relações acontecem. E isso é muito importante. E até trago aqui um exemplo, por exemplo, que é se a gente está num relacionamento aonde a gente vai trazer uma reclamação do trabalho ou uma reclamação do que aconteceu ou alguma coisa assim, e o nosso parceiro ou nossa parceira não é uma pessoa que está ouvindo a nossa reclamação, já também você sente que você precisa colocar uma emoção para fora. Talvez você exagere um pouco na reclamação, né? Mas eu tô tentando de uma forma simplificada aqui dizer que a gente precisa colocar uma emoção para fora, precisa dizer a coisa, e a gente espera que o nosso parceiro ou nossa parceira escute. Talvez não precisa resolver nada. Na maioria das vezes não precisa resolver nada. E quando essa pessoa não se faz tão disponível, também o que acontece gera um distanciamento, onde a gente quer falar sobre um assunto, a gente quer pôr para fora uma emoção e aquela pessoa não está disponível. Isso acontece em relacionamento, isso acontece com amizades também, quando você quer falar com amigos, e que não mais do que conexões em um amigo que vai te ligar para reclamar de alguma coisa que está precisando pôr para fora, que está entalado aqui no pescoço, que vai vir de um local de reclamação. E, por exemplo, eu venho de uma coisa onde eu não gostava que as minhas parceiras reclamassem pra mim. Porque eu tinha em mim o sentimento de que eu tinha que ajudar e eu tinha que resolver as coisas. Então a pessoa começava a reclamar e aí eu já pensava que eu tinha que dar conselho, que eu queria ajudar. E aí eu me frustrava porque aí a pessoa não ouvia meu Que eu tenho que conselho. falar de certo nessa hora, né? É, Assim, eu tenho que é. falar a coisa certa. O que tem que falar de certo, exatamente. E aí eu aprendi a calar a boca, ficar sentado, ouvindo a pessoa reclamar. E em alguns momentos, até tipo, você percebe que tem coisa que a pessoa vai reclamar que você não pode fazer nada. Aí eu até brinco, tipo, você precisa que eu faça alguma coisa ou você só queria reclamar? Aí a pessoa só queria reclamar. Eu falei, então, se quiser reclamar mais, continue. E se quer que faça alguma coisa, a pessoa diz. Mas eu lembro de como pra mim era muito frustrante ouvir pessoas reclamando, porque justamente eu tinha essa coisa de que eu tinha que ajudar, que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu me sentia, quando a pessoa reclamava pra mim, eu me sentia responsável. E eu me sentia que agora eu tinha que estar junto ali, dar a mão e resolver alguma coisa, sabe? Isso não era saudável pra mim, mas isso era meu, não tinha nada a ver com as outras pessoas que reclamavam. Nossa, que engraçado, né? Porque a pessoa que eu acho que na vida que eu mais tenho tranquilidade em reclamar e assim, com a certeza de não ser julgado, de ser ouvido e tal, é a Ju, né? Que é a minha irmã. E Achei que você ia falar é, de mim, fico muito ofendido que não seja eu essa pessoa, não, mas é que mas a sim Ju, a sua irmã ela que te tá em conhece desde que primeiro. você nasceu. Então, tudo bem, eu aceito isso, Cintia Cruz. Queria só Ela me deixar minha conhece desde reclamação que aqui. ela nasceu, É, né? Porque eu exato. nasci primeiro, então assim. Só queria registrar minha reclamação, tá bom, Juliana? Mas a questão é que,
em que momento a gente consegue construir? Porque a Ju, eu acho que. Gente, são 41 anos de relacionamento, claro, né? Mas eu acho que ela sabe muito bem quando é só pra reclamar comigo, quando é pra dar conselho, quando. E. Ah, mas como que a gente sabe? Gente, não sei explicar. E olha que eu sou psicóloga, não faço a menor ideia. Eu acho que isso da construção do vínculo mesmo, né? Porque chega uma hora, eu acho, na relação que a gente sabe. A gente não precisa mais perguntar. Porque hoje em dia, assim, quando eu reclamo de alguma coisa, eu sinto que é isso. Ela não precisa mais perguntar, ela já sabe. Ela já sabe que aquilo é só pra ela pôr lenha na fogueira, que eu vou ficar. E depois, então tá, te amo, beijo, tchau, acabou, entendeu? Ou, não, não, pera, vamos pensar numa solução pra isso e tal. Eu acho que isso vai se construindo no vínculo, né? Entre irmãos, eu acho que é diferente, porque é muito tempo de convivência, mas agora falando da nossa relação, eu e você. Você não sente que isso é muito mais espontâneo hoje em dia, assim, de você perceber que eu tô reclamando só por reclamar, ou que cara, eu acho que eu preciso de ajuda pra resolver isso daqui, né? Tipo, hoje eu reclamei de uma coisa antes da gente começar. Mas é isso, eu reclamei, falei que eu sou trouxa, já se viu que eu ter feito aquilo, né? Aí você falou um negócio e tudo, mas assim, ok, a gente chegou num acordo ali e pronto, seguimos a vida e, né, não é uma grande questão. Então, vira isso, mas eu acho que a gente precisa de. É uma parte de desenvolvimento social que eu não tinha, digo aqui também que eu não tinha, que volta lá no que eu disse agora há pouco, do que eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Que se a pessoa estava reclamando pra mim, ela precisava de Ela tava ajuda e estava buscando me pedindo solução. ajuda, eu estava precisando do meu conselho, da gente fazer junto alguma coisa. E eu acho que a gente precisa de um desenvolvimento social nessa parte prática de entender, por exemplo, quando você, antes da gente começar a gravar, né, você trouxe uma reclamação e tudo mais, eu sabia que dali você não precisava de nada, a não ser eu ouvir e jogar algumas coisas na sua cara, que foi o que aconteceu, que você já sabia. Então é Mas eu tipo, precisava compartilhar com você, sabe? Tipo, mano, olha como eu sou trouxa. Olha que eu. Porra, que ódio. porque, ó, então, são dois pontos, né? Um é, a gente precisa desenvolver isso, que é saber ouvir o outro, por só ouvir mesmo. E saber ouvir o outro também pra jogar na cara. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre sai com aquela pessoa que faz merda. Quando você vai contar pro seu amigo, pra sua irmã, pra alguma coisa, a pessoa tem que jogar na sua cara, tipo, tá fazendo de novo, né? Você sabe que essa pessoa vai fazer merda, mas você vai lá e faz. Só que aí também é a parte do desenvolvimento social de saber que tem momentos de fazer isso e tem momentos que não é. Tem momentos que se você falar isso, a pessoa vai falar, mas eu tô na merda, e ao invés de você daqui me dando suporte, você tá falando que eu sempre faço essa cagada? Aquele momento É. não era. Não, não era. Aquele momento não era. Aquele momento era só ficar quieto. Mas a maioria dos momentos, quando a pessoa vem assim, que você já conhece bem, né, é justamente de reforçar, tipo, mas você vai fazer de novo? Provavelmente vai. Então é isso, só reclamou e faz tudo bem, que é o que a gente falou ali no começo, né? Mas eu acho que precisa desse desenvolvimento, que eu não vou dizer como isso desenvolveu em mim. Eu acho, vou dizer que foi parte da terapia? Vou. Mas vou dizer que a terapia focou nisso? Não, terapia não Não. focou nisso. Terapia Foi focou. indireto, né? Foi É, meio que um ganho indireto da terapia, né? o que eu sinto é, eu não gostava de reclamar, não gostava que pessoas reclamassem pra mim. E eu entendo que desde que também era uma pessoa super fechada emocionalmente, não conseguia me abrir, confiar nas pessoas e tudo mais. E eu sinto que a terapia me proporcionou a ser uma pessoa mais aberta emocionalmente e mais disponível para as pessoas e ter conexões reais hoje. E isso veio com um pacote que é reclamar junto, jogar na cara quando a pessoa está reclamando, com carinho e com afeto e cuidar. E eu acho que vem nesse pacote de emoções, sabe? A gente ouvir as nossas emoções e ser capaz de dizer as nossas emoções, mas com um pequeno nível de análise ainda, que foi justamente que a gente fez de exemplo ali, que você falou. Você não gosta de trilha. Eu sei que você não gosta de trilha porque é exercício físico, você detesta. Andar de patins, você só reclamava andar de patins. Exercício físico. E falar que ia morrer e andar de Não, patins, mas eu, que eu caí e me machuquei seriamente. seriamente, aham. Você ouvinte que ouve, a gente já sabe o que é caiu assim, machucou seriamente de Cintia Foi Cruz, só, andando de gente, patins. foi só um joelho ralado.
Mas Ô, é essa Bruno, mas... parte dessa. Mas só pra terminar ali, dessa pequena coisa, que é justamente a autoanálise pequena, que é identificar. Eu reclamo de exercício físico, de atividades físicas, porque eu não gosto de fazer. E tá tudo bem. Sempre que você for fazer alguma coisa, eu sei. Você faz as suas viagens maravilhosas com as suas amigas lá, uma vez por ano, pelo menos. Eu sei que depois dessa viagem vai ter histórias maravilhosas e vai ter um ponto que vai ser: Cintia Cruz vai reclamar de alguma coisa que envolve atividade física. É que Mas eu elas me estou enfiaram, ali. exatamente, você sabe. Exato. Eu já estou ali preparado e querendo, porque isso já faz parte do seu pacote, que é reclamar de alguma atividade física. Ó, mas eu acho que você chegou no ponto que eu queria, que é a gente reclamar com consciência, né? No fundo, é ter consciência. Ah, eu tô reclamando por esporte, ou eu tô reclamando, que é meu caso, que eu tenho muito esse esporte da reclamação, essa é uma coisa minha, né? Eu não faço trilho, não sei o que, mas eu reclamo por esporte. E tenho reclamar emocional real, assim, reclamar enquanto febre, enquanto sintoma de algo mais sério que está acontecendo. Então, eu acho que quando a gente tem consciência disso, é, a gente consegue direcionar melhor e entender melhor o que fazer com isso. Porque, para mim, e você falou que, né, não gostava que as pessoas reclamassem para você, porque você já é para esse lugar prático de, tá, como que a gente resolve? E eu acho que quando a gente é terapeutizado, quando a gente é, trabalha muito o nosso processo de autoconsciência, é natural que a gente vá também para um lugar de solução. Tá reclamando? É que tá incomodando. Se tá incomodando, você tem que fazer alguma coisa para mudar, para isso não acontecer mais, né? O que que dá para fazer para mudar? Ah, tá reclamando do trânsito? Não vai mudar o trânsito, mas vai mudar o jeito com que você encara o trânsito, né? É, meio nessa linha, assim. Só que nem sempre é isso, né? Para você ir direcionar para a solução da situação, você precisa ter um passinho antes, que é, mas é uma reclamação por diversão, por esporte, que vai passar rápido, que não suscita nenhuma emoção e tal, ou isso realmente tá. É a pontinha de uma coisa muito maior que tá incomodando, que machuca, que precisa ser olhado. Então, é isso, assim. O que a gente tá dizendo é reclamar por esporte ou botar pra fora o que tá sentindo é muito importante, exteriorizar, né? E nossa, sabe o que eu lembrei? Há uma semana, não, uns meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre reclamação no ambiente de trabalho, essa reclamação mais pesada, né, que contamina e que faz mal e tal. É, e aí teve um cara que ficou bravo, assim, tipo, não, que absurdo, a gente tem que ter o direito a reclamar, é da reclamação que a gente. Mas não era nesse lugar que eu tava falando. Mas ele tá certo, assim. Tipo, a gente tem que ter direito a reclamar, porque quando a gente reclama, a gente exterioriza algo que a gente sente, né? Mas se você não faz isso com consciência, eu acho que você só se contamina, você só cria uma sopa de cortisol dentro de você que não vai te ajudar em nada. Eu lembro de ter um chefe também que não gostava que as pessoas ficassem negativas ou reclamando das coisas. E, tipo, as pessoas vão fazer isso. É importante que as pessoas façam isso. Uhum. Eles têm problema, as pessoas têm problema, elas vão reclamar. E às vezes elas vão reclamar pra gente, a gente vai reclamar pra outra pessoa. Às vezes elas querem que alguma coisa seja feita, às vezes não quer. Porque nem toda reclamação precisa de uma solução. Reclamação pode ser, como eu disse, Cíntia, de É andar no só mato. extravasar. É só Você extravasar. só É quer só colocar a extravasar energia pra aquilo e fora. De pronto, uma né? frustração, como falei, do medo, de um monte de coisa que pode ser. Sim, existe um outro momento também, e eu tenho até uma amiga um tempo atrás, inclusive ela é ouvinte nosso, um beijo, sou maravilhosa, vai reconhecer pela história agora, mas não darei nomes para evitar processo. Sei que ela não me processaria de qualquer maneira. Mas eu lembro dela falar que ela estava com uma pessoa na vida dela que tinha entrado não há muito tempo, e essa pessoa era muito, só reclamava, ela era muito negativa. Mas essa pessoa já era numa coisa mais patológica, porque tudo ela reclamava mesmo numa coisa onde ela trazia todo mundo para baixo junto com ela. E existe também, aonde por N motivos do que aconteceu na vida dessa pessoa, do que essa pessoa viveu, do que ela tá vivendo, que tem pessoas sim que reclamam de uma forma que ela só reclama e a existência dela é reclamação e é Vamos sugar chamá-la energia. de coveirinha, né? Ela é tipo coveiro, ela só enterra os outros. Ela não é a reclaminha que a gente gosta, ela é tipo uma coveirinha, né? Ela Não, só ela vai traz todo mundo pro cemitério enterrando. dela.
Ela traz, ela enterra, mas ela tá lá plena, né? Ela só E enterra ela os outros. deixa só o seu pescoço, que é pra você continuar É. ouvindo as Vai, coveira, reclamações. fala. É. E aí, eu lembro dela me dizendo isso, né? De como ela falava, que ela queria ajudar a pessoa. E a pessoa tava com a vida toda cagada, porque aí é uma coisa leva a outra leva aquilo, e assim vai indo, né? E essa pessoa precisa de uma ajuda profissional. Porque ela já tá num local onde é muito profundo. Já temos episódios aqui sobre o poço e o poço que tem dentro do poço. Que o poço não tem fim. Temos episódios. Estará na descrição aqui. E eu lembro de falar com ela, né, que nesse momento essa pessoa tá afetando sua vida de uma maneira tão grande que ela tá justamente, você já tá quase enterrado pelo pescoço nesse cemitério, dessa coveira, dessa pessoa coveira. E ó, o melhor é ela se afastar. E eu lembro, depois de alguns meses a gente ficou sem se falar e depois ela me disse que ela tinha cortado conexões com essa pessoa, ela se sentia mal por isso, porque ela queria ajudar. Mas que a vida dela estava diferente agora, que ela tinha se afastado dessa pessoa. Infelizmente é isso. Ela não é uma profissional, ela é amiga daquela pessoa, que ela precisa de uma ajuda profissional. Um conselho que pode ser dado é justamente procure ajuda profissional, onde você está é difícil, isso e aquilo, e tem diferentes tipos de ajudas, diferentes valores também que você consegue encontrar. Mas tem pessoas que têm essa energia do trazer para baixo. E eu tenho uma relação com alguns amigos. Eu não tenho nenhum amigo hoje nesse nível de coveiro. Não lembro de ter. Eu lembro de ter uma pessoa na minha vida que colocava, que sugava minha energia, era sanguessuga. Mas não era negativa, a pessoa não era negativa. Não, eu preciso pensar um pouco mais, talvez vire até um tema aqui, assim, tipo, eu vou refletir. Falamos Guarda que. fora, falamos fora da gravação para pensar num tema. O que que é? Mas eu tenho amigos hoje que são amigos bem próximos. E às vezes, quando eles estão numa uma avalanche muito de reclamação, assim, a gente brinca um com o outro, que é tipo, tá bom, tem até figurinha. Senta que eu vou reclamar. Ou o que vem a reclamação hoje, sabe? A gente tem essas reclamações. Que a gente já sabe que a pessoa vai vir vomitar reclamação, e é isso, não, é só pra reclamar das coisas. E como é gostoso também usar a reclamação como uma forma de manter contato, de identificação e aumentar, né? A pessoa reclama e você vai e reclama mais. É porque é isso mesmo, e aí ele faz não sei o que lá, de tipo, você no mato. É isso mesmo, tem as cobras, tem os mosquitos que mordem a gente, ou, enfim. Mas eu queria dizer desse outro ponto também que existe da pessoa, né? Da coveirinha, como você classificou, que é importante, né? E Lembrar. assim, eu só quero exaltar pra gente ir fechando aqui o tema, eu quero exaltar um tipo de reclamação que é que eu amo, que é aquela reclamação meio ranzinza, com senso de humor. Sabe, sabe stand-up? Porque o stand-up, né, a pessoa pega um negócio do dia a dia que todo mundo passa e ela vê um humor naquilo, né? Eu gosto quando a pessoa reclama com uma ranzinzice, assim, mas que te faz, tipo, que você ri porque aquilo é. Você fala, nossa, é mesmo, né? Isso é muito surreal, assim, sabe? Tipo, sei lá. É... Ai, aí eu fico 2 horas arrumando a cozinha, lavando louça, deixando tudo perfeito para 5 minutos depois eu resolvo fazer um bolo. Onde eu, que aí você fala, meu Deus, é verdade, né? E ficou, não sei o que, né? Então, eu gosto muito quando eu encontro pessoas que têm essa reclamação e tal, essa observação do dia a dia, mas que traz à tona essa, sabe, sei lá, você fala assim, nossa, é verdade, né? Como a gente é... Vamos rir, porque é só rindo mesmo para ver o quão maluco e atrapalhado né, e confusos nós somos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina e tal. Então, é, eu acho que tem esse lado que eu gosto muito, assim. Eu tenho muitos amigos assim, eu adoro. Gosto muito. Amo vocês, seus reclaminhas, ranzinzentos. Sabe uma outra coisa que eu queria dizer aqui também, pô, que a gente já tá terminando, que é gostamos de ouvintes que reclamam também, mas tem um ponto que é reclamações construtivas, reclamações que fazem sentido. Isso é muito bom. Por exemplo, essa pessoa que falou do negócio técnico, de uma certa forma, que nós reclamamos lá no começo, né? Fez a gente pensar que era justamente como a gente traz uma coisa mais técnica, mais profunda do que simplesmente o nosso bate-papo que vem de locais técnicos, né? Então essa reclamação foi construtiva. A gente olhou para essa reclamação de uma forma de pensar: tem uma coisa aqui que faz sentido? Tem.
Essa coisa faz sentido. Então a gente pegou isso, apesar do nosso rancor, que vai sempre existir, porque eu ainda tenho ele, como vocês ouvintes viram, também foi positivo, porque fez com que a gente causasse uma mudança. Então nós recebemos uma reclamação e tudo mais. Já recebemos outras sugestões, barras reclamações que vêm, e algumas, Cintia Cruz, que eu recebo que são tão sem pé nem cabeça, eu deleto. Porque é assim que eu trato reclamação que não era pra ter saído, sabe? Eu entendo, o ouvinte precisava reclamar de alguma coisa e o que eu faço é eu deleto. Eu não respondo, eu nem te aviso, porque eu leio, eu começo a ler e falo, é isso aqui, Ai, não é, isso aqui a pessoa tá precisando de um terapeuta, tá precisando de uma outra coisa. Mas eu deleto, porque é assim que a gente trabalha aqui, que é reclamações construtivas, que tem reclamações que não são simples de ouvir, que também causam na gente desconforto, que são importantes. Mas tem reclamações que a gente precisa também pegar nesse ponto de que essa reclamação aqui está errada. E o que eu vou fazer com ela, eu vou imprimir esse comentário, eu vou tacar fogo, vou gravar o vídeo e vou mandar para a pessoa mostrando para ela o que eu faço com a reclamação dela. isso sempre vale quando você tá lendo essas coisas, você pensa, ai, tá, fala, chata, fala, chato, tá bom. E também vale quando a gente vai escrever algo na internet, porque eu quando jovem, Cintia Cruz, eu era essa pessoa que reclamava nos comentários. Nos Ai, nossa. Facebooks, assim, ia lá e batia a boca com as pessoas. E hoje eu tenho a paz de espírito que às vezes eu tô escrevendo alguma coisa e penso, isso aqui vai adicionar alguma coisa? Não vai. Eu preciso pôr pra fora? Já pus, já escrevi, agora deleto. E aí eu vou e deleto. Nem mando, porque não vai adicionar nada. Eu só precisava escrever, que é justamente só precisava pôr pra fora. E, É. enfim, queria dizer E esse assim, ponto que é gente, se importante. vocês querem também ouvir um podcast técnico e tal, tem vários aí no Spotify. Tem o Vibes em Análise, tem o Psicanálise de Boteco. Vai lá, tá? Também tem outras opções aí, se vocês quiserem. Talvez não seja aqui que a gente vai ficar destrinchando a teoria e tal. Não é nosso lugar, assim, nosso objetivo, enfim, né? Nós começamos esse episódio falando de uma música do Raul Seixas que chama Eu Também Vou Reclamar. Essa é a minha dica, né? Para vocês entrarem no clima desse podcast. Raulzito, olha que coisa maravilhosa, sublimava a vontade de reclamar em músicas maravilhosas, porque ele ficava com bode do povo naquela época, do Caetano, do Gil e não sei o quê, e ele escrevia música para reclamar desse povo, do Roberto Carlos, entendeu? Era tudo em letras maravilhosas. Depois vocês pesquisem. Raul Seixas, de quem ele reclamou nessa música? Você vai descobrir que em todas ele tá reclamando de alguém. Inclusive, ouvinte, se você está se sentindo perdido, nós falamos de Raul Seixas em off antes de começar a gravar. Cintia Cruz já se perdeu toda, achou que tinha gravado essa Exato. Não, parte. não, mas eu sei que a gente não gravou e nem vai dar pra gente pôr a música aqui, porque eu acho que Não pode, é. não pode, né? Enfim, mas a gente já tá nesse clima de eu também vou reclamar do Raulzinho, tá? Do Raulzitinho. É, não sei, não consegui lembrar de nenhum filme. Você pensou em algum filme? Alguma dica de Uhum, filme? pensei. Ah! Que é a grande beleza, Claro. Cintia Cruz. É a grande beleza. Porque a grande beleza tem uma cena no telhado, eles estão na varanda, né? Do principal, do ator principal, que mora de frente para o Coliseu, o filho de uma mãe. E tem uma pessoa que tá reclamando. E ela vem reclamar, e vem reclamar com verdades, que é o que a gente mostra pro povo ver, assim, sabe? Que é bonitinho, que se diz que é bonitinho, que ela fala, escrevi não sei quantos livros, tenho não sei quantos filhos, sou não sei o que lá. E aí ela tá reclamando, e aí o ator principal devolve, assim, pra ela com uma classe, que a vida, a gente tá aqui na simplicidade, na humildade, da gente se mostrar um pro outro, você tá aqui reclamando dessas coisas que nem são verdades. Eu acho que essa cena é maravilhosa. O filme não é sobre reclamação, mas tem essa cena, então tenho que aqui mencionar a grande beleza, você ouvinte novo que ainda não assistiu esse filme, e ouvintes antigos como Priscile, que viu assistir o filme, detestou, reclamou, vou dar nomes agora, porque eu não falo o nome dela, ela reclama que a gente não menciona. Então eu vou mencionar o seu nome reclamando de Priscile, você, porque esse episódio é para Priscile. reclamar. Sua maravilhosa, te amo, te adoro. Está aqui a minha menção, que é reclamando da sua reclamação desse filme maravilhoso, que amo tanto. E nem todo Ah, mundo precisa gostar. eu quero deixar uma dica de filme, então, já que a gente terminou, fechou o mês de setembro, e setembro é o mês da Amélie Poulain, né, do filme, porque o filme se passa em setembro, enfim. Eu acho que a Amélie, no filme, ela
ela olha um pouco para o que as pessoas reclamam, como as pessoas reclamam e o que incomoda as pessoas, e ela vai atuando para amenizar essas coisas, né? Então tem a vizinha que reclama que o marido morreu, que ela nunca mais se relacionou, que ele tinha uma amante, não sei o que. Aí ela vai fazer alguma coisa a respeito disso, né? Aí tem o vizinho que não sai de casa porque ele tem uma doença, uma questão e não sei o quê, e ele reclama que ele, né, não pode ver o mundo lá fora. Ela vai fazer alguma coisa a respeito disso, assim. É, em alguns casos ela faz umas vingancinhas, em outros ela faz, né, ela atua de um jeito legal e tal. Mas eu acho que de alguma maneira ela tá lidando com como as pessoas reclamam do mundo, né, assim. Acho muito fofinho, minha dica, assim. Eu reassisti o filme recentemente e eu tinha esquecido como ele é delicinha, né? Muito bom. E temos duas dicas também aqui de episódios relacionados que estarão na descrição, que é um sobre a importância de fofocar, que também eu era uma pessoa que Sim! reclamava de quem fofocava. E Ah, Bruno se tornou a maior fofoqueirinha da face da Terra, amamos muito. não diria que é maior, mas estou ali competindo com você, Cintia Cruz, para essa posição. E o outro é pessoas que só sabem falar dela. Pessoas que só sabem falar Nossa. delas também. É um episódio relacionado, então estará na descrição, você ouvinte. E queria Que mandar é um também um pra... beijo para. Aham, não, diga. que é um prato de mão cheia, né? A pessoa que só sabe falar dela, vira um prato cheio pra quem gosta de reclamar, porque daí a gente reclama dessa Vira. pessoa. E aí a fofoca são os três juntos ali de mão dada aqui, ó. É, exatamente. É. E queria mandar um beijo para a Dila, que está sempre reclamando que não manda um beijo para ela. Então sua Ai, reclamação chegou Dila! ao Veio me centro, né? visitar recentemente, maravilhosa, amei, foi ótimo. Beijo Fica pra essas amizades você. aí que eu não tô aí por perto. E é isso. Essas são as coisas. Ó, e se vocês quiserem passar alguma dica de tema, a gente tá aqui aberto, vamos adorar saber. E mandem, nem sempre a gente consegue gravar de acordo com a dica, porque a gente tem que ter um repertório também, mas mandem dicas de tema, a gente gosta de receber. E seguiremos nossa vida aqui reclamando do que tem que ser reclamado. É isso, um beijo, até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.